Vamos. Seu Manuel, boa noite. Boa noite, seu Manuel. Tá sem som, seu Manuel. A gente não está conseguindo ouvir o senhor. Ele que tem que desativar o som lá. Pois é, a menina que está sem vídeo, que ela falou. Seu Manuel, clicando na tela aí, vai aparecer os botãozinhos da câmera e do som. Aí, ativou. Cheguei aí? Chegou. Mas apressa Opa. para nós, seu Manuel. Boa noite a todos. Boa Eu acabei de chegar agora, vocês já estão me dando serviço? Exatamente. Soldado no quartel. Então, Segundo a própria obra que nós estamos estudando, seu Manuel, também aos nossos anjos guardiães que colaborem com nós nesse trabalho, nessa jornada, rumo ao crescimento espiritual. Queremos, ó Pai, de infinita bondade, em pensamento estarmos de joelho aos teus pés para agradecer a oportunidade que nos é dada e para fazer com que nós possamos colocar em prática o nosso aprendizado rumo ao crescimento cristão. Para que possamos, de horas em diante, aproveitar do conhecimento criado para transformar em sentimento, em luz, em amor, em benefício dos menos favorecidos. Graças a Deus, graças a Jesus, e que assim seja. Que assim seja. Alguém quer ler o... Vamos convidar a Janice para ler o Evangelho. Ela está sem som sim, também? Eu estou com um pouquinho de dor de cabeça. Eu coloquei o óculos agora e está de uma pioradinha. Tá bom, pode Michele, deixar que eu leio aqui. Michele Alemão, querem ler o Oi. Evangelho? Quer ler o Evangelho? Leio, só um pouquinho, vou abrir. Ela está sem imagem, por que será? Ela está com problema na câmera. Provas voluntárias e verdadeiro silício. Capítulo e item, Michele. Vou já te falar, peraí que eu estou procurando aqui o capítulo. Capítulo 5, item 26. Achei, amor. 5? Capítulo 5, item 26. Provas voluntárias, o verdadeiro silício. Já posso ler? Pode. Já foi até lido. Perguntais se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa questão leva a esta. É permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado o retirar? Aquele que está doente chamar um médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não for bem-sucedido, mas não num desleixo que seria preguiça mais que virtude. Essa questão conduz naturalmente a uma outra, uma vez que Jesus disse:
Bem-aventurados os aflitos. Há mérito em procurar as aflições, agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente. Sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque é a caridade pelo sacrifício. Não quando não tem por objetivo senão a si mesmo, porque resulta do egoísmo por fanatismo. Há aqui uma grande distinção a fazer. Para vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia, e não aumenteis sua carga, às vezes tão pesada. Aceitá-las sem lamentações e com fé é tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente, martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição nas consequências inevitáveis. Continua para aqui. Fica à vontade. Então, vamos lá. Outra coisa é o sofrimento que se impõe para alívio do próximo. Se suportais o frio e a fome para aquecer e alimentar aquele que disso tem necessidade, e se o vosso corpo com isso sofre, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos aposentos perfumados para ir a mansarda infecta levar a consolação, vós que manchais vossas mãos delicadas cuidando de chagas, vós que privais do sono para velar a cabeceira de um doente que não é senão vosso irmão em Deus, vós, enfim, que usais vossa saúde na prática de boas obras, eis vosso cilício, verdadeiro cilício de bênção, porque as alegrias do mundo não secaram vosso coração, não adormecestes no seio das volúpias destruidoras da fortuna, mas vos fizestes anjos consoladores dos poderes dos pobres deserdados. Mas vós, que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Onde está a vossa coragem nas provas, uma vez que fugis da luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o sobre vossa alma e não sobre vosso corpo. Mortificai vosso espírito e não vossa carne. Fustigai vosso orgulho, recebei as humilhações sem vos lamentar. Pisai vosso amor próprio, resisti contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungentemente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas atestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus. Um anjo guardião, Paris, 1863. Quer comentar, Michele? Isso, por um acaso, eu entendi que fala um pouco da outras religiões que fazem os sacrifícios da carne, é isso? Tipo, parar de comer, parar de tomar água, enfim. É mais ou menos isso? Sim, Michele, é esse mesmo pensamento aí desse espírito que auxilia, né? Passando a informação que muitas vezes a dor física imposta por um martírio, por um sacrifício, pelo cilício, ele apenas marca a carne, quando, na verdade, um outro sacrifício deveria marcar o espírito, né? Então, tem tudo a ver realmente com essa ideia que você captou aí do capítulo, né?
Mas pode continuar comentando aí. E como é que ficam as vocações religiosas daquelas pessoas que vão para o Carmelo? Fica de lá, meu filho, fica lá. Então, a doutrina espírita, ela vem orientar nós em relação a esses sacrifícios, que não há necessidade, tanto é que o espírito ele não tem uma vertente para não comer carne, para não comer carne durante a quaresma, essas questões. Altar com figuras religiosas, templos, né, com figuras, acender vela para santo, essas coisas. A doutrina espírita não tem esse sincretismo, né? E aí ela vem tecer um comentário a respeito de uma vertente da religião católica chamada de Opus Dei, que ainda hoje promove esses sacrifícios do silício, né? Basicamente, quando você se julga culpado por alguma coisa, você mesmo se pune em relação a isso. Mas a punição na carne, o objetivo dela é machucar, sentir dor, né, para a pessoa automaticamente se policiar naquilo. O problema é que a doutrina espírita, ela promove em nós a reforma íntima, né? Então a gente tem que marcar na realidade o espírito nosso. E como é que a gente marca o espírito? Promovendo as mudanças íntimas, na vaidade, na arrogância, na prepotência, né? Fala do sacrifício do corpo físico em relação a outro irmão. Esse sim é bem-vindo, porque você está fazendo algo que agrada aos olhos de Deus. Mas quando você faz um sacrifício simplesmente por fazer, para cumprir alguma coisa, está muito na questão de causa e efeito, né? A gente promove o mal a uma pessoa, eu me punir com chibatada, chicotada, automaticamente não me livra de ressarcir o meu irmão em relação a uma prova futura que eu terei que exercer juntamente com ele. Esse é o entendimento que eu tenho desse capítulo 5 no seu item 26. Deixa eu só fazer um comentário. Eu vejo assim, que a doutrina espírita, enquanto doutrina e no aspecto religioso, ela tem uma fundamentação muito jovem, é muito recente. A gente tem religiões que são seculares, e elas têm compreensões muito distintas da que a gente tinha. Então, é muito comum a gente ver até hoje pessoas de outros segmentos religiosos que se submetem a fazer jejuns, que se submetem, alguns, a ficar em reclusão e coisas dessa natureza. Eu vejo, não é que isso não tem importância ou não faz sentido. A orientação que a gente tem no Evangelho é que, para a gente tem uma percepção diferente, que não é o sacrifício corporal, físico, que a gente deve implementar, e sim o sacrifício das nossas más tendências. Então, a gente também não pode radicalizar, porque o sacrifício que outra pessoa, noutra religião, que tem outra compreensão, né, de valores, não tem valor. Tem valor porque ele professa dessa forma. Se esse sacrifício tiver associado também a um coração generoso, uma pessoa que busca o seu melhoramento, é lógico que isso vai fazer sentido. O que a gente não pode esquecer é que nós temos uma interpretação diferenciada. Por isso que essa mensagem do Evangelho, ela é muito clara. Então, quando a gente lê, a gente vê exatamente isso. Mas mais à frente, foi ótimo a Michele ter lido o item todo, porque no final, vem falando exatamente desse sacrifício que nós devemos fazer pelo outro, né? Então,
é um chamamento para que a gente, de fato, não se prenda à aparência. Então, o sacrifício corporal, para mim, ele é representado na aparência. Da mesma forma que existem muitas pessoas que estão em qualquer meio religioso, seja ele evangélico, católico ou espírita, que vivem de aparência. Todo aquele que se preocupa em parecer ser algo que de fato não é uma tolice, porque a gente pode até enganar-nos uns aos outros, mas perante a espiritualidade, nem a superior, nem a inferior, a gente engana. Então, eu vejo que é um chamamento de responsabilidade da nossa parte, nesse sentido, né? E aquelas outras pessoas que têm outras formas de entendimento, nos cabe respeitá-los e, se for possível, esclarecê-los, né? Para que eles realmente não se preocupem só com o martírio do corpo, né? Com a violência do corpo, a física. A Mariane disse, tem pessoas que necessitam de ter esse tipo de forma para conseguir se melhorar, para conseguir ver que fez algo errado e até para ter uma força para que ela não faça novamente, né? Eu, uma vez numa aula no Poço Maria Dolores, eu disse que cada pessoa tem um Deus que ela entende, né? Tem aquele Deus que é punitivo. Então, a determinada pessoa que crê nesse Deus, ele necessita que seja dessa forma, que Deus castiga, Deus está vendo, né? Então, ele precisa dessa força para conseguir melhorar, é como se fosse uma muleta para ele, né? Já tem pessoas que precisam do Deus que é o misericordioso, da fé, né? O que ampara todo filho, então, que é o que a gente professa e o que a gente estuda, né? Então, cada um tem uma formazinha de conseguir chegar a ele, como a Mariane disse, né? Não importa a forma, tem que chegar no mesmo caminho, né? Desde que faça o bem e ajude os demais que estão mais necessitados. Mas fazendo uma referência ao que ele fala, que isso seria um suicídio, uma forma de suicídio. Se for pensado dessa forma, seria uma contradição achar que essas pessoas que se autopunem, mesmo que ela tenha um coração generoso e que ela tenha essa percepção, que elas têm uma recompensa no final de alguma forma, porque senão a gente vai entrar naquela história daquela senhora que veio, que estava no umbral e que o André socorreu, que chibatava os negros dela, mas ela tinha um flerte com a consciência dela. Então, se a gente for pensar nesse tipo de punição, por mais coração generoso que a pessoa tenha em relação à vida dela no dia a dia, mas é um tipo de suicídio, e suicídio não é uma boa coisa, não é bem visto aos olhos do que a gente estuda. Então, a gente não pode pensar que esse tipo de coisa, por mais que seja de outra religião e que ela tenha um entendimento diferente do nosso, que ela não vai sofrer devidamente as consequências dos atos por ser um ato de suicídio. É isso? Se a gente for tomar o pé da letra, essa intensidade com que você exemplificou, Michele, você está absolutamente certa. Mas a gente tem que entender o seguinte, toda pessoa, a tendência natural de uma pessoa que acha que a violação física, essa imolação me purifica, a probabilidade dessa pessoa ser generosa é muito pequena, porque ela vai achar que ela resume a fé dela nesse tipo de questão. Entendeu? E aí essa pessoa, ela vai ter, como a gente tem nas narrativas espíritas, grandes postos socorristas de pessoas que passaram anos dentro das suas religiões, das suas respectivas religiões, achando que estavam promovendo o seu melhoramento, ou promovendo o bem, ou vivendo em Deus, ou sendo religioso, estão nas regiões de sofrimento, de muito sofrimento. Porque região de sofrimento todos nós vamos passar. Mas eu estou falando de situações de pessoas que estão em grande sofrimento. Então, é muito interessante, é por isso que eu vejo que a gente tem um papel fundamental
enquanto doutrina, né, esclarecedora do Consolador prometido, porque o processo que a gente vivenciou não foi suficiente. A vinda do Cristo não nos trouxe o que poderia ter trago, porque nós ainda somos espíritos muito rebeldes. Então, a doutrina espírita vem como uma ferramenta de esclarecimento, mas isso é uma questão que é para todo mundo, não é porque a pessoa vamos dizer, católica, o outro é evangélico e eu sou espírita, que a avaliação que o plano espiritual faz das boas obras é diferente. Não é única. Quem promove o bem por si só, não é o bem para o católico, o bem para o espírita, o bem para o evangélico, é o bem. Então, a observação que eu tenho é que toda pessoa que fala muito de Deus e usa Deus como forma de instrumento, e é o que a gente vê agora, pessoas que põem a Bíblia debaixo do braço, que fazem discursos calorosos, são pessoas que usam a aparência da essência de Deus, como se falar de Deus já fosse um mecanismo suficiente para me mostrar que eu sou uma pessoa melhor que os outros. E eu acho que aí é que está o grande equívoco. O que vai valer para nós não é a religião que a gente professou, não é os dogmas que a minha religião tem ou não tem, é justamente a minha intenção, a minha verdade, a minha consciência. Eu não sei se eu consegui explicar. Sim, é bacana. E também, Michele, no texto aqui bem grafado, né? Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, né? Quando você tem esse objetivo que nem o Sandro colocou, de uma autopunição para que você não cometa mais aquele desatino, perfeito, né? Mas ele fala da necessidade de todas as vossas forças estarem cumpridas a vossa missão de trabalhar na Terra. Então, em vez de gastar energia com isso, eu deveria gastar energia com outras coisas, né? Cristiane? Eu estava ouvindo os comentários e estava lembrando da leitura do livro, do capítulo, né? E lá no finalzinho, a dona Laura, né? Laura, ela fala tem uma fala que ela fala sobre ai, gente, perdi a palavra. Mas, assim, uma palestra que ela ouviu do Ministério da Elevação, de que se o espírito pudesse, voltaria para conversar com os sacerdotes, para falar sobre a questão da fraternidade, né? E aí, ligando isso ao evangelho que nós acabamos de ler, eu vejo, assim, uma questão muito de evolução nossa, da parte espiritual de cada um, porque não adianta todos esses sacrifícios, não adianta o ser humano se sacrificar, se bater, se machucar, se privar, se isso não vem uma fraternidade, se isso não servir para auxiliar a ele ou ao próximo. Entendeu? Então, eu peguei, assim, agora um gancho, assim, do que estava passando no estudo com o Evangelho, para, mais uma vez, a gente entender que as coisas vão se encaixando. O Evangelho vem a calhar, mais uma vez, com o estudo, né? E aí vai nos falar sobre o capítulo anterior do sacrifício da segunda esposa de Tobias, de cuidar dos filhos, de cuidar dele, de cuidar da casa, e a irmã obsediando, né? Não entendendo, não aceitando. Entendeu? Que Dona Laura, inclusive, fala no finalzinho da página 186, inclusive a última frase, é fenomenal em relação a isso. Todo problema que torture a alma pede cooperação amiga para ser resolvido. Então, muitas vezes a gente busca no silêncio um martírio particular, às vezes a gente quer vivenciar a nossa própria dor, não dividir o peso da nossa cruz. É lógico que cada um deve tomar e carregar a sua própria cruz. Mas quando a gente tem esse ideal de fraternidade que a Cristiane falou,
a gente cai muito bem no que a dona Laura acabou de falar, né? Que ela falou. Ela pede a cooperação amiga das pessoas, né? Não que o nosso fardo vá ficar mais leve com isso, mas com certeza a gente vai se sentir mais fortalecido, né? Para carregar esse fardo. Uhum. Eu gostaria só de levantar uma hipótese aí sobre o que a Michelle falou sobre um ponto de consideração de suicídio. Há anos atrás, no Zoológico de Brasília, caiu uma criança no poço das Ariranhas lá, e um sargento saltou lá para salvar aquela criança. Salvou a criança, mas ele foi ferido a ponto de não sobreviver e morreu. Agora, eu gostaria de levantar essa hipótese aí. Foi suicídio? Como que fica essa situação aí? Eu acredito que não, né? Eu acredito que não foi suicídio, porque ele entrou por uma causa... Ele não tinha a intenção de morrer, de se matar, né? A intenção era de salvar. Justamente, é o que está na leitura. Ele não teve a intenção de se matar, mas dado a obrigação profissional dele, que entrou dentro do poço, salvou o menino das ariranhas, e, consequentemente, foi ferido e veio a falecer, ele não cometeu suicídio. Quer dizer, ele estava apenas cumprindo um dever desse, e teve, por A ou B, uma consequência do passado dele, que ele veio a falecer, mas no cumprimento do dever dele. Para mim, não foi suicídio, e muita gente considerou, naquela época, que foi suicídio. É só isso. Podemos passar, então, para a leitura do capítulo? Alguém mais quer comentar? Janice, você não falou nada? Eu só estou ouvindo hoje, mas esse capítulo me remeteu a uma experiência que eu tive quando eu era muito católica, e aí queria fui vocacionado para a comunidade de Salão e depois para o Carmelo. E aí era eu e uma amiga minha. E o padre, na época, a freira, na época, a madre superiora lá, falou para a minha amiga uma coisa muito interessante, que ela é bem mais nova que eu, e falou assim para ela: você quer ser carmelita e tal? Ela, quero muito e tal, você tem negócio de igreja, de rezar todo dia, missa todo dia. E a madre falou para ela: minha filha, faz o seguinte, vai namorar, vai estudar, vai namorar, vai viajar. Aí, se o seu coração realmente pulsar por isso, você volta, você vai voltar. Primeiro vai resolver essas questões. E o padre da congregação que eu também acompanhava, e era do movimento popular, ele falava muito isso. Ele precisa de um psicólogo no seminário, porque vem muitos jovens fugindo da sua condição, e às vezes até mesmo de tentações e tal, e acha que a igreja é a solução, se você se meter no seminário e ser padre é a solução. Tanto que não é que tem um monte de padre que faz um monte de coisa errada porque psicologicamente não está educado, né? Não é a vontade dele de verdade, né? Tem uma fuga. Mas é isso, eu acho que isso, tudo vocês falaram um pouquinho disso, é intenção, faz intenção disso. Tem um objetivo nisso de verdade, então faz sentido. Se não tem, não faz sentido. É sacrifício. Isso mesmo. Alguém mais quer comentar? Não? Então vamos passar para o capítulo? Vamos. Comenta aí, Wilson, capítulo. Por que não? Seu Manuel? Já que ninguém quer trabalhar, vamos trabalhar, né? Não embora, então, né, seu Manuel? O Wilson hoje está muito quieto. O Wilson está... Depois ele vai ter que explicar o que está acontecendo. Mas tudo bem. Eu acho que esse capítulo ele é uma continuação, porque ele não satisfez as necessidades ou a vontade do André Luiz, então ele partiu para o capítulo 39, falando do mesmo assunto. Mas por quê? Porque, no fundo,
Não sei se vocês lembram em capítulos que antecederam a esse, o André Luiz, quando ele recuperou a memória lá no tratamento dele, ele pediu o Clarencio para vir aqui na Terra visitar a família dele. Clarencio não quis deixar que ele viesse, porque ele não estava em condições para aquilo, falou para ele. Mas ele é aquele menino que briga por pacote de biscoito, né? Não, eu quero isso, não sei o que, aquela coisa, né? E aí o Clarencio deixou. Bom, você vai, mas vai ter problema. E solicitou que viesse 2 entidades junto com ele para visitar a casa dele aqui na Terra, né? Quando ele chega aqui, isso está nos capítulos que antecederam, vocês devem lembrar. Chega aqui na Terra, chega na casa dele lá, ele viu a mulher dele casada de novo, um médico também, que é até conhecido dele, que tudo, né? E aí viu a mudança na casa, ele já estava sendo esquecido pelos filhos, pela própria esposa que estava casada de novo, e caiu em declínio, né? Viu a casa modificada, os quadros da parede, os móveis, tudo modificado, a critério de outro proprietário novo, aquela coisa. Ele entrou em decadência e foi ao calabouço do sofrimento novamente, né? E nessa situação, ele, passando por essas condições, os 2 que veio com ele voltaram e falou para o Clarencio, falou assim, ele não teve condições de voltar. Tipo assim, aquelas aves que nós vimos poucos dias aí no mar, aí, que sujou daquele óleo, e depois não consegue voar, não consegue alçar a alturas de voo mais, e foi o que aconteceu com ele, né? Então o Clarencio teve que vir pessoalmente a salvar, buscar ele novamente no fundo dos calabouços de sofrimento, que é os umbrais, né? E levando ele de volta, ele se recuperou, passado muitos anos, que esse capítulo hoje é uma referência a alguns anos de trabalho, que nunca mais teve contato com a família dele, justamente por esse motivo, porque pela decadência que ele teve, nunca mais tocou no assunto. Mas aí, esse capítulo de hoje nos leva, aliás, levou o André nessa situação. E ele pensando mais nele do que no próprio Tobias, e o que poderia acontecer com ele hoje, no mundo superior, em um mundo melhor, que é no nosso lar, né? Será que vai acontecer comigo? Eu vou ter que conviver com a Zélia, conviver com o marido dela, e eu aqui dando suporte para ele? Eu não vou aguentar isso, não. Isso não é para mim, de jeito nenhum. Eu não sou o Tobias da minha vida, né? Então, nessa situação, ele ficou. Eu vou falar com a minha mãe adotiva aqui, que é a dona Laura, né, que foi entregue, a mãe dele entregou ele para a dona Laura, como se fosse a mãe adotiva dele. Vou conversar. Foi lá conversar com ela, nessa chegada dele lá, na casa da dona Laura, coincidiu com a saída de Ulisses, mais algumas pessoas da casa lá, saindo para um passeio de recreação. Bom, foi agora que eu vou expor o meu problema. E aí, expôs o problema dele, tudo como foi a situação, que não entendeu direito a situação, mas ele entendeu. Ele estava querendo saber, e ele, se acontecesse com ele, de ter que viver com a Zélia, o marido da Zélia, lá em nosso lar, novamente, lá naquelas mesmas condições, se ele estava em condições para isso, né? E é o que não acontece com ele, que não está em condições para isso, né? Aquela preocupação. Aí vem aquele bate-papo muito gostoso da dona Laura com ele, como que funciona a coisa e tudo. Ela chegou a falar para ele que ele não estava pronto para esse tipo de coisa ainda, mas que ele ia ficar pronto, né? Conversaram bastante por ali, e quando ela achou que a conversa já estava de bom tamanho, vamos ali fazer uma visita para a Heloísa. Você sabe que a Heloísa, lá mais atrás, em capítulos anteriores, quando o André foi morar na casa dele, de Ulisses e da dona Laura, aquela era uma sobrinha que tinha desencarnado há pouco tempo, ainda estava vivendo assim. E aquela, como é que é? O que ela está fazendo? Ela veio da Terra agora há poucos dias e tal, está aí, mas está recuperando. Não sentava na mesa e tudo, porque já estava muito sobre a jurisdição das vontades da Terra aqui, de encarnado. E aí foram lá fazer uma visita para ela, né? Isso era o civil de pretexto, que a dona Laura não queria mais entrar naquele desmérito daquele assunto.
mas para ele também já estava satisfeito. O que ela falou, eu espero que vocês se comentem, a conversa que a dona Laura teve com ele, vocês se comentem aí, e ver que ele retornou ao trabalho novamente, mas retornou já mais com outra cabeça, depois daquele bate-papo, né? E eu pretendo ouvir de vocês mais alguma coisa sobre o assunto. Acho que eu abri um espaço para comentário, né? Foi ótimo. Então, tá aí. Vamos mais no final, se for preciso, ou se eu achar que deve, a gente torna a conversar mais um pouquinho. Fica à vontade. Comenta, Sandro. Acontece. Estamos todo mundo ferrado. Nesse caso do casalzinho aí, eu acho que eu vou sofrer desse mesmo mal aqui. Ela disse que não vai deixar eu casar de novo, não. Não, vou puxar o pé. Mas ela falou que puxa o pé, vai fazer um inferno na minha vida, olha só. Wilson, estamos no sal, viu, Wilson? Então a gente vê que o que é da terra a gente não precisa levar, né? A gente vê que é uma lição muito grande nesse capítulo, que é a fraternidade, como disse a Michele disse anteriormente na leitura do Evangelho, e que a gente tem que ter a resiliência, tem que ter um pensamento no próximo e galgar mais posições aí na esfera espiritual. Então a gente ainda não está pronto para isso, né, amor? Então acho que a gente vai ter que passar algumas vezes aí por essa situação para ir pegando a manha, né? É interessante a gente observar, né, quando ela própria, a dona Laura, ela também adverte, né, o André Luiz, que existem inumeráveis casos, né, semelhantes ao de Tobias acontecendo. E ela também faz um breve comentário para nós sobre a longa escala de animalidade em que a gente vive, né? Ou seja, se a gente analisar a nossa encarnação até o presente momento, estando aqui encarnados ainda para vivenciar novas experiências, a gente é ainda muito animal nisso, né? E ela relata que essa animalidade ela não desaparece de um dia para o outro. Ou seja, a gente precisa cada vez se evoluir mais para ir deixando o sexo de lado, como a gente hoje encara o sexo, como uma energia, né? Uma atração física. Quanto mais a gente depura os nossos espíritos, melhor a gente vai lidando com esse tipo de energia. E é uma energia maravilhosa, mas ela tem que ser bem canalizada e utilizada para o bem, né? Tanto é que Deus nos concedeu essa energia. Então, quando Ele nos criou a sua imagem e semelhança, a gente se utilizar dessa energia sexual da melhor forma possível. Se a gente reparar no caso do Chico Xavier, ele não vivenciou nenhum relacionamento, não casou, não teve filhos, porque essa concepção do sexo para ele já era uma escala bem superior na vida dele, né? E de tantos outros que a gente tem conhecimento. Outros, como Bezerra de Menezes, tiveram 2 relacionamentos, 2 casamentos. Então, isso não é também uma regra para todo mundo, né? Mas a gente precisa substituir, como a própria dona Laura fala também nesse pedacinho, nem todos conseguem substituir cadeias de sombras por laços de luz em tão pouco tempo. Ou seja, ela fala que a transformação para a luz, para os laços de luz, ela vai ocorrer com todos nós, mas não em pouco tempo, né? Nós vamos aprender a lidar com essa energia sexual. A gente vê o caso de André Luiz, que nem citou o seu Manuel, um ciúme, né, da esposa dele, tendo de um outro relacionamento.
Então, são várias inferioridades humanas aí relatadas, né? Deixa eu fazer uma observação. O que mais me chamou a atenção nesse capítulo foi quando Dona Laura vai explicando para... Dona Laura é tão maravilhosa, né? Ela vai explicando para André Luiz. E uma coisa assim, resumindo tudo que ela disse, o que eu acho mais interessante é ver que nenhuma dessas três pessoas, nem o Tobias, nem a esposa, nem a segunda esposa, estavam numa situação, coabitavam ali, juntos, mas nenhum deles estava na condição de sacrifício. E aí tem uma parte que ela explica que somente almas extremamente amadurecidas espiritualmente aceitam essa situação verdadeiramente, e todos aqui, aí André Luiz questiona com ele, e todos os, né, todos aceitam bem, quer dizer que todas as pessoas que na Terra tiverem esse tipo de relação, ela explica que não, e que existem casos em que somente através do processo reencarnatório é que vão ser refeitos esses laços de ódio, ou de ressentimento, de mágoas profundas. Né? E aí a gente começa a ver o quanto a gente realmente tem que aprender, porque a tendência natural da gente, né, a gente brinca com relação a essa questão de que vai fazer isso, mas isso tem que ter muito amadurecimento mesmo espiritual, porque às vezes, vamos supor, né, a gente tem no campo material situações parecidas com essas, né, de relacionamentos concomitantes, né, de um homem com duas mulheres, ou ao contrário, de duas mulheres com um homem, ou sei lá, de qualquer tipo. Mas sempre vai ver uma das figuras num papel de uma na minha cabeça, né, gente? Uma pseudo-resignação, ou porque existem outros interesses, questões materiais, ou até questões emocionais envolvidas. E aí essa pessoa acaba adoecendo, essa pessoa acaba se frustrando, perdendo o vício. Não é o mesmo exemplo do que foi descrito lá por Dona Laura em relação a Tobias, a ex-mulher e a segunda esposa. Né? Eles estavam num ambiente muito fraterno, esperando inclusive o reencontro de Luciana com essa outra pessoa que verdadeiramente era uma ligação espiritual mais profunda que ela teria. Né? Então isso demonstra o quanto, no meu caso, eu tenho que avançar mesmo para encarar isso com tanta tranquilidade e tanta paz de espírito mesmo. Essa explanação, nós podemos também vir, não como casal na próxima, podemos vir como pai e filho, mãe e filha, e aí tudo se reflete nisso aí. Uma filha tem um ciúme de um pai excessivo e vice-versa, um pai tem um ciúme de uma filha excessiva, aquela possessão. Aí quando acontece de não se trabalhar isso em vidas passadas, vai se trabalhar mais na frente. Então, esses encontros vão acontecer de um jeito ou de outro para que passe por essa dificuldade, né? Ela comenta, inclusive, no capítulo, né, esses estados de reencarnação, né, Sandro, que você está comentando, necessário passar. Mas é interessante também, ela diz lá no início, né, enquanto se odiarem, assemelham-se a agulhas, né, magnéticas, alfinetando as pessoas nos outros relacionamentos, né? E aí a gente vê o exercício do perdão, né, que a gente precisa ter dessas relações, e vou enxergar, que nem a Mariane colocou, né, as questões, porque que nem ela falou, o relacionamento de Luciana, ela foi uma pessoa que zelou pela família, caiu ao desencarnar, deixou, né? Foi necessário ela enxergar isso no capítulo anterior para aí ter um apreço pela pessoa da Luciana, mas a Luciana tinha outro a fazer nesse campo de afetividade, né? Era um outro companheiro que já estava reencarnado e ela se preparava para reencarnar novamente para encontrar esse companheiro. Então, são muitas as amarras espirituais, objetivando sempre a nossa perfeição, o nosso melhoramento, né? E talvez essas dificuldades de relacionamento são as que nós vamos encontrar lá no nosso lar, ou nas outras colônias que a gente chegar,
né? Isso não quer dizer que a gente vai sair daqui e vai direto para nosso lar. A gente pode ir para outras diversas colônias, né? E aí lá em cima, olhar para minha companheira Mariane e falar, ó, aprendi muito, você foi muito boa, mas chegou aqui sua verdadeira alma gêmea e tal, agora eu vou ter que buscar a minha. Porque a gente sempre vê o lado masculino com o feminino, mas tem o feminino com o masculino também. Fala, Cristiane. Eu estava me lembrando do caso da reencarnação do Segismundo. Acho que todo mundo conhece, né, o caso. Acho que a gente se encaixa bem nesse caso aí, né? De não aceitar, de não perdoar, e aí reencarna como filho para tentar amar, para tentar perdoar. Né? Porque o que fala desse capítulo é a questão do perdão. E acho muito importante a gente também se encarar como irmãos, entender que nós somos irmãos acima de tudo, né? E que se estamos juntos num relacionamento é para que um apoie o outro. Um vai aprendendo e ensinando, e acho que acaba virando uma fraternidade, né? Com o passar do tempo, a gente acaba virando irmãos, e o amor vai se transformando, né? Acho que foi o que aconteceu com o caso de Tobias. Então, a gente ainda precisa realmente evoluir muito para enxergar no outro um irmão. Gente, deixa eu pegar essa última fala da Cristiane, que eu acho ela muito importante, o tanto que as relações vão amadurecendo com a convivência. Eu e o Wilson, a gente completou esse ano 14 anos que a gente está junto. E a gente avaliando a nossa convivência, principalmente nesse último desafio que a gente teve que tentar se organizar para ver quem ia acompanhar quem ficava com Natália, como é que a gente ia fazer, quem ficava com os idosos da família. A gente teve que tomar muita atitude muito madura, mas muito franca. E aí eu vejo, e a gente tem falado muito sobre isso. Houve um tempo no início do relacionamento, mas não é o início no primeiro mês, não. Nos primeiros anos, nós nos comportávamos como se fôssemos adversários. Num processo inconsciente, hoje eu vejo isso. A gente concorria muito um com o outro, sabe? E isso é uma coisa que hoje é que eu consigo enxergar. Na época em que a gente vivenciava isso, eu não enxergava, e ele também não, creio que não. E aí as coisas vão acontecendo, você vai ficando mais seguro. Não é seguro do sentimento que o outro nutre por você. É seguro do sentimento que você está construindo com o outro, que eu acho que é o mais importante, né? A gente, às vezes, e eu que não tinha vivência de relacionamento com ninguém, eu era uma mulher completamente imatura afetivamente, eu vejo que isso é importante. Esse burilamento que a gente vai tendo, né, para se manter junto com outros, é uma arte, eu vejo que é uma arte mesmo. As pessoas estarem juntas e serem felizes, porque eu acho que o propósito de estar com o outro é estar bem e estar feliz, né? Fala, Wilson. Seu Manuel pediu. Seu Manuel, desculpa, seu Manuel primeiro. Eu só queria lembrar aí, a Cristiane levantou uma hipótese muito interessante aí, de outro livro sequente a esse que nós estamos começando agora, da vida de Segismundo e Adelino. Segismundo matou Adelino em uma briga de uma casa de prostituição e teve como pivô da briga aquela senhora, que eu esqueci o nome aqui no momento. Mas geralmente no mundo espiritual, depois que for para lá, o Segismundo pede perdão para o Adelino. Aí ele diz, perdoa, tal. Mas não é bem isso que o Segismundo precisava. Ele precisava provar que perdoou mesmo. Como que ele ia provar? Voltando numa nova rotina de reencarnação, aquela mulher sendo novamente a mulher do caso, que foi o pivô do assassinato, e o Adelino sendo o pai de Segismundo. Mas aí você está pedindo demais para mim. Está doido? Eu já te perdoei. Você te pediu e eu me viu para cá. Não, é pouco. Perdão mesmo não é bem isso aí, se for falar na boca, não. Aí o Adelino teve que reencarnar novamente,
sendo o pai do Segismundo em uma outra encarnação. E vê aquele problema da gravidez, aquela dificuldade, aqueles encontro e desencontro que teve para provar, né? Porque a única prova de perdão verdadeiro é isso aí, é você se prontificando, você se oferecendo a fazer um trabalho que o Adelino fez novamente para ser o pai, né, daquele que tinha matado ele em outra vida passada. Então, foi muito bem lembrado, cabe a gente voltar a pensar nessa situação, é muito importante para poder falar sobre perdão. Porque perdoar, falar, perdão, tá, você se vira ou se vira para cá, é uma coisa. E perdoar de verdade, é isso que aconteceu nessa hipótese que a Cristiane levantou aí agora. É só isso. Depois que eu li esse capítulo, eu fiquei procurando o entendimento que mais se aproximasse desse amor fraternal, e não tive dúvidas de relacioná-lo com Jesus, esse mesmo amor fraternal que ele tem para com cada um de nós, né? E isso também veio muito me elucidar uma grande discussão que nós temos até hoje, se ele teve um relacionamento com Maria Madalena e tal, e não sei o quê. E possivelmente o Cristo teve com Maria Madalena esse relacionamento de fraternidade que a gente vê nesse capítulo, né? O entendimento de um amor completamente diferenciado do que nós entendemos que é o do carnal, que é a necessidade da relação sexual, do sexo, né? Então a gente vai percebendo esse outro amor que, conforme nós estivermos cada vez mais sublimes, né? Essa energia canalizada de uma forma completamente diferente do que nós entendemos e percebemos dela nesses dias de hoje. Pois então, mas é muito importante a gente ver. Você levantou uma hipótese boa demais aí, viu, Wilson? Por exemplo, esse problema de Maria Madalena. Maria Madalena achou, naquela época, que ela queria esse tipo de amor com o Cristo. Fez a proposta para ele, foi proposta no livro Sublime Peregrino. Aí ele, olha a resposta dela. Agora não, talvez no futuro, né? Mas no futuro que ela fala, não é amanhã ou depois, não. Depois que ela estava já morrendo, já com a doença de tuberculose dela, aquela coisa, aí Jesus apareceu lá. Ela disse para ele, mas agora que você chegou, depois de tanto tempo, olha a situação que eu me encontro agora. Pois agora é a hora exata de eu provar aquilo que você queria naquela época, eu provar para você agora, né? Dar o suporte naquela hora, ela morrendo já, ele dá o suporte do verdadeiro amor que ele sentia por ela, e não aquele amor que ela achava que tinha por ele naquela época, né? Só isso. Obrigado. Michele está muito caladinha. Eu estou só prestando atenção, parecendo coruja. Então fala. Pia aí, coruja. Coruja, vira papagaio. Eu falo bastante, seu Anel, você pode parar. Eu estou aqui observando, gente, eu estou há 20 anos com o alemão. Imagina o que eu vou fazer com ele quando eu desencarnar, que ele vai ficar aqui. E eu que estou há 24 com o Henrique. A gente não pode deixar essas mulheres se encontrar lá, não, velho, senão já era. Nós vamos fazer uma comunidade fraternal para esperar Dá um você jeito de chegar. mandar cada uma para um canto aí, ó. Eu já avisei que vão tentar me resgatar lá no umbral. Eu falei, não, me deixa aqui. Não quero ir para lá, não, deixa aqui. Vocês já ouviram aquela piada do cara que a mulher desencarna, né? Aí demora muito tempo, o cara desencarna. Quando ele chega lá, aí a mulher, oi, tô te esperando. Ele, não, eu prometi até que a morte separe. Morte já foi. Até a morte separe, já que eu separei. Eu fico pensando aqui na situação da minha tia, que casou 11 vezes. O que vai ser dessa pessoa nas encarnações próximas? Do céu. É muito Ela tem que alugar.
Vai ter que alugar um prédio lá em nosso lar. Não é brinquedo, não. Fala, seu Manel. Só que tá bom, o bate-papo hoje está muito mais amistoso, sabe? Eu gostaria de lembrar aqui, vocês falando aí, um bate-papo de um espírito que eu ouvi agora há poucos dias, e ele diz o seguinte, ele falando de carinho, mas também serve para esse fato aí, sabe? Que se torna a mesma coisa, que o carinho nosso é um carinho animal, que ele só acontece, nós só acha que ele acontece se houver toque, quer dizer, se houver um toque das pessoas, quer dizer, uma coisa mais humanizado, mais animal, tá? Mas à medida que nós vamos vivendo para o mundo angelical, melhorando, esse carinho ele não precisa de toque mais, sabe? Então, voltando à situação do Tobias, essa coisa aí, então, o carinho, quer dizer, o amor angelical, ele não precisa de toque para poder comprovar essa situação. Então, o bate-papo dele foi grande, não dá para poder levar esse mais em conta aqui agora, mas essa expressão dele aí, eu gostei muito e gostaria, eu acho que foi necessário eu trazer ela para esse momento agora, de carinho animal e carinho angelical. Com toque e sem toque. Só isso aí, viu? Obrigado. Gente, a gente está falando de desencarnado, né? Mas vamos pensar um pouco no que acontece hoje aqui. Dos maridos e das mulheres que matam seus companheiros por não entender a separação, por não aceitar. Isso é muito sério. Não precisa. Está muito longe do que a gente está falando, né? A realidade que a gente passa hoje. Ela não para. Michele, você lembrou bem, né? A gente ainda é muito embrutecido, né? Dentro dos sentimentos. Então, a gente vê esses casos tão frequentes de feminicídio que a gente vê na nossa sociedade, né? A falta de respeito que o homem tem pela mulher, sempre a considerando como um objeto, não nunca como a sua companheira, aquela que o auxilia. E a gente precisa, como sociedade, né? Como grupo, a gente sempre se valer desses nossos doutrinários para auxiliar essas outras pessoas nessas dificuldades, né? Então, aquele dito popular que antigamente nós dizíamos com tanta frequência, que briga de marido e mulher eu não meto a colher, é justamente ao contrário hoje, né? A gente precisa, sim, tomar o nosso partido, auxiliar para que cada vez mais a gente oriente essas pessoas, porque a gente está sempre relendo aí os capítulos e outros livros espíritas, né? Desses compromissos que depois a gente vai ter que ressarcir de alguma forma. E essas reencarnações, elas provavelmente sempre são de um âmbito doloroso para que a gente aprenda a dor que a gente provocou também na outra pessoa, né? Então, a gente precisa sempre estar muito atento a isso, observar, né? Mudanças de hábito. Às vezes a pessoa chegar assistida de um posto, chegar machucada, com o braço quebrado. É lógico que com muito zelo, muito tato, a gente procurar identificar o que é que está acontecendo, o que aconteceu. Porque geralmente sempre vem as desculpas, né? Eu caí, machuquei, não foi nada, foi um escorregão. E a gente precisa observar isso, principalmente não por esses machucados físicos, mas sim por essas alterações no estado de humor, né? O entristecimento, o abatimento. A gente precisa muito estar muito ligado a isso, né? É só esse comentáriozinho que eu queria fazer.
Mais alguém quer comentar? Tá sem som, Sandro. Tá sem som, ninguém tá te ouvindo. Tá todo mundo mudo. Parece que ninguém quer falar mais nada, não, né? Mariane. Ele foi continuação do anterior, né? Então a gente acho que esgotou quase tudo aí dele. Já não sei se alguém tem mais alguma visão relacionada a essa parte. Só aquelas dos casamentos, né? Que a gente vê que é muito, muito bem aí explanado aqueles tipos de casamentos, né? Que a gente teve na passada, apareceu um pouquinho agora também pra gente. Mas só isso mesmo. É porque o André não ficou no capítulo 38, ele não ficou satisfeito, né? O capítulo terminou, mas para ele não terminou, não. Ele tinha que continuar, né? Então, agora o 39, veja que ele tornou a voltar, falou, não, eu vou conversar com a dona Laura. Quer dizer, mas é só porque ele também está envolvido em situação semelhante, né? Então, por isso que ele não ficou bem satisfeito com o bate-papo do capítulo 38 e foi conversar com a dona Laura para a continuidade. Mas aí, aquele relato da dona Laura com ele até o final lá, que é muito importante, deixou ele já bem servido na ideia, né? Apesar que ele não gostou muito dos fatos, não, que esse negócio de Zélia, marido de Zélia, ele tem que constituir uma casa lá em nosso lado para pôr eles juntos lá, com ele, ele ficou meio constrangido com aquilo, mas ele já melhorou. E aquilo ali foi só naquele momento lá. Nós vamos ver no próximo livro que vem aí, o novo encontro dele dentro da casa, ele zelando, tratando o marido dela já em estado avançado, de um câncer também, e ele lá fazendo o trabalho dele, muito bem feito, nós vemos aquele trabalho das imagens que tem. Então, é muito importante a mudança que tem daquele encontro, que ele encontrou naquela época, e do encontro que ele teve já no livro Os Mensageiros, dentro da casa dele lá, o trabalho que ele já fez, já completamente multiplicado. Porque o André Luiz, durante o trabalho dele, a trajetória dele, de um livro para outro, a gente nota uma mudança enorme do comportamento e do crescimento espiritual que ele teve nesse período, né? É só isso. É por isso que eu acredito na mudança da Iviane, da Janice, da Cristiane, da Mariane. Nós somos eternos. Vocês aí, porque eu cara, não consigo crescer. A cara da Maria. Eu acho que eu vou acender vela. Eu vou arrumar os caras do chicote. Deixa eu perguntar uma coisa. A prova do silício. Olha o silício aí. Fala, Michele. Quando a gente chegar nessa evolução, assim, de nos amarmos todos como irmãos, bem bonitinhos, uns aos outros, tudo igual, bem. A gente pode ser poligâmico? É isso? Vamos descobrir as encarnações desse jeito. Fraternalmente, eu acho que sim, né? Não é ideal? Mas a dona Laura levantou essa hipótese, né? Ela levantou lá durante o bate-papo lá, essa hipótese que a Michele está falando, ela levantou essa situação, né? Daquele trecho que ela teve, daquele bate-papo entre os dois lá, essa desconfiança, essa coisa que tem. Não, vamos crescer mais um pouco para não chegar a tanto, né? Entendi. Tu tá cortando mal pela raiz, né, seu Manel? Você é danado, hein? Com certeza, né? Eu já tô aqui todo... As minhas células umbralinas ficaram tão felizes. Comunhão fraternal, hein, Michele? Todo mundo junto. Todo mundo junto. A gente se ama como irmão, gente. Para. Para com essa ciumeira. Então. Vamos dividir o próximo. Eu só acho que para pular o muro, ninguém precisa ficar dando esse tipo de desculpa, viu?
Uai, mas aí não vai Se é trair, irmão, não. ninguém está pulando o muro de ninguém. Acho melhor a gente encerrar o assunto. Acho melhor a gente evoluir, né, para comentar o assunto. O importante é que o caminho está aberto, né? Agora, se errar, por isso que o espírito tem um problema sério lá em cima, mais que as outras religiões, né? Porque nós, se errar, erra sabendo, né? Então tá aí. O caminho está aí, o bate-papo está aberto, aí cada um se coloca na posição. Aí nós vamos ver no próximo livro, que eu não sei se vai ser o próximo dele aí, de espíritas que erraram e voltaram e chegou lá com a cara do cachorrinho do Henrique aí lá, né? Mas nem por isso deixa de ser tratado. Tá? Mas nós vamos ver no próximo livro aí situações dos espíritas que vieram com compromisso de lá, chegou aqui e não fizeram o compromisso, não assumiram o compromisso que vieram de lá para fazer e chegaram lá novamente pedindo com o pires na mão, pedindo socorro. Então tá aí. Mariane, você faz a nossa oração de encerramento e fluidificação das águas? Vamos finalizando a nossa atividade desta noite, agradecendo ao Pai Maior, ao Mestre Jesus e aos benfeitores espirituais por essa oportunidade valiosa de troca de aprendizado, de reflexões, num clima de descontração e de alegria. Mas não menos importante para a gente. Que a equipe socorrista de Dr. Bezerra de Menezes, médico dos pobres, espírito devotado e trabalhador para o nosso melhoramento, que ele fluidifique as águas e que essa água seja para cada um de nós o lenitivo necessário ao nosso refazimento físico, emocional e espiritual. Que sejamos amparados e que o nosso amparo sirva de amparo a todos aqueles que sofrem. Que as bênçãos do céu cheguem a todas as casas onde existe sofrimento, a todos os hospitais, a todas as equipes de trabalhadores dos hospitais, a todas as pessoas que estão nas decisões do país, dos estados, dos municípios, para que se enxergue aquilo que precisa ser visto e aquilo que verdadeiramente tem valor. Retira de nós todo sentimento menor, Pai amado, e nos fortaleça, porque temos muito a avançar espiritualmente. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja.